Gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, meus irmãos, terceira oportunidade que tenho nesse dia de compartilhar a palavra do Senhor e trazer um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações ali no campo missionário. Eu sou casado com a Marcele e temos 2 filhos, o Samuel com 10 anos e a Marisol com 5 anos. Estamos ali em São Gabriel da Cachoeira, interior do estado do Amazonas, há 7 anos. Esse é o 7º ano. Chegamos lá em 2010. Moramos durante 3 anos na aldeia, numa aldeia indígena da etnia tucano, até o ano de 2013, quando em 2013 a FUNAI determinou a nossa saída da aldeia e até hoje não temos autorização para retornar. Pensamos, e agora? O que a gente vai fazer depois de tanto tempo de preparação, estudo, oração, investimento? Será que os planos de Deus falharam? Será que Deus estava, de repente, distraído? Mas a gente tem certeza que não. E então, no final do ano de 2013, nós fomos desafiados a assumir o pastoreio da Igreja Evangélica Indígena do bairro do Areal, na cidade de São Gabriel e não na área do território indígena. Na cidade, seria o correspondente aqui à área urbana e à zona rural. E a partir de 2014, então, assumimos o pastoreio daquela igreja. Hoje a gente está ali com aproximadamente 70 membros e temos trabalhado ali entendendo a visão e a estratégia de Deus, que antes éramos eu e Marcele naquela comunidade e o nosso alcance era um. E agora, à frente da igreja, trabalhando com os nossos irmãos indígenas, a ideia é que nós cooperemos para o amadurecimento espiritual daqueles irmãos indígenas ali na cidade, para que aquela igreja possa, em nome do Senhor Jesus, compreender e assumir a sua responsabilidade missionária. Ou seja, eu quero, com a graça do Senhor, me tornar o mais rápido possível, desnecessário naquele lugar, no sentido de que Deus já tenha despertado e levantado liderança forte, madura, e uma igreja que possa assumir a responsabilidade missionária para alcançar aquelas aldeias onde os não indígenas não podem mais estar com tanta liberdade como antigamente. Deus tem os seus planos, tem a sua agenda e a Ele seja toda a glória. Nós trabalhamos ali e nesse ano a gente tem um evento marcado agora para o mês de julho. É um evento do Congresso, do Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Ele é um movimento nacional e tem encontros, congressos nacionais, mas nesse ano, agora em julho, a gente vai ter um congresso ali regional, ali na região de São Gabriel da Cachoeira. Esperamos receber ali de 1.000 a 1.500 indígenas daquela região e pessoas que vêm de outras partes do Brasil também para participar. O desafio é gigantesco, imenso, exponencial, maior, muito maior do que a gente, mas não maior do que o nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos a clamarem ao Senhor e colocarem nossas vidas diante dele, porque uma igreja com 70 pessoas não tem condição de assumir esse desafio sozinha. São 4 dias de evento, de 20 a 24 de julho. Se a gente for calcular só as refeições, a gente deve servir aí cerca de 10.500 refeições nesse período. É grande, bem maior do que a gente. Já temos trabalhado, os irmãos têm pegado firme, e quanto mais se aproxima, parece que o cansaço tem se abatido. E eu peço aos irmãos que orem pela nossa igreja, pelo nosso ministério. A realização de eventos é uma coisa muito marcante, muito importante na cultura indígena. Marca muito a vida deles quando são realizados eventos, e a partir dali mudanças acontecem. Então, ore por nós. Gostaria de pedir que os irmãos orassem especificamente por um irmão nosso chamado Romero. Ele é da liderança lá e tem trabalhado ali com madeiras, montando os barracões e as casas ali para receber os irmãos que vão chegar. Mas recebemos aí, na sexta-feira, recebemos a mensagem que o Romero está com malária. Então, ele quer uma força ali, a gente já vai ter que deixar ele um pouquinho assim, de molho, descansando, espero eu. É perigoso chegar lá e ver Romero trabalhando normalmente lá, mas a gente precisa cuidar dele para a gente não queimar o nosso irmão.
Mas, meus irmãos, nessa hora a gente fica com o coração apertado, porque ele é uma liderança importante lá, mas eu vejo que Deus, ele está falando assim, meu filho, no final das contas vocês precisam depender de mim mesmo, porque na alimentação, na preparação da estrutura, na recepção, em tantos detalhes de um evento dessa grandeza, ou Deus nos dá graça para levantar cooperadores, ou então a gente não tem condição de fazer. Nossa fé tem sido colocada à prova, e tem sido tempo de amadurecimento, e eu peço que os irmãos se juntem a nós, orando e clamando ao Senhor por esse evento do Complay no mês de julho, em nome de Jesus. Bom, quero convidar então, nessa hora, os irmãos para abrir a palavra do Senhor, para podermos meditar e procurar ouvir aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, ali no livro de Atos, no capítulo 9. Hoje pela manhã falamos sobre Moisés e a vocação dele. Agora à noite falamos sobre Abraão e o chamado dele. E agora vamos falar sobre outro missionário. Depois de Jesus, talvez o maior missionário que a igreja já tenha tido conhecimento, Saulo, que depois veio a se chamar Paulo. E olhando para a vida dele, para a história dele, a gente vê como Deus transforma a gente, como Ele coloca a gente num caminho diferente daquele que a gente havia planejado muitas vezes. E lembrando de quem era Saulo, perseguidor de cristãos, aquele que respirava ameaças de morte, e olhando para as nossas vidas, eu tenho meditado e tenho pensado, Senhor, o que faz uma pessoa mudar radical e definitivamente na presença do Senhor, como foi Saulo? Teve uma mudança que não teve precedente na história dele. Ele era um Saulo e se tornou outro e veio até a trocar de nome, se chamando depois então Paulo. E nós, que vivemos com a graça de Deus, com tantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus, de buscar ao Senhor, de orar, mas a nossa fé, muitas vezes, ela vai e às vezes está firme, e aí vem alguma dificuldade, algum problema, e a gente dá aquela rateada, e aí depois a gente recupera, e a gente muitas vezes parece que está numa eterna montanha-russa de altos e baixos na nossa fé. E o que eu quero convidar os irmãos, a gente está pensando nessa noite, é sobre qual que é o caminho para a nossa mudança definitiva. Deus tem coisas para falar no nosso coração nessa noite. Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O caminho da mudança definitiva. Saulo ainda respirava ameaças de morte. Ele, nos capítulos anteriores, ele consentiu ali na morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos. E a gente vê a primeira perseguição da igreja no capítulo 8 de Atos. Depois a gente vê Filipe pregando ali em Samaria, vê Pedro e João em Samaria, Filipe e eunuco, e a obra do Senhor se espalhando e Deus operando através dos servos dele, mas diz aqui de repente que Saulo ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Outra versão, a Nova Tradução da Linguagem de hoje, traz a palavra enquanto isso.
um conectivo que nos ajuda a entender que enquanto Deus fazia muitas coisas boas e alcançava muita gente, enquanto isso, Saulo era perseguidor, e não apenas perseguidor, mas prendia tanto homens quanto mulheres e os levava presos e muitas vezes os condenava, se não negassem a sua fé em Jesus. Acontece que Saulo achava que estava servindo a Deus. E tanto é que quando ele partiu na missão dele para Damasco, ele foi procurar um homem religioso, um homem importante daquele lugar, o sacerdote, o sumo sacerdote, e não apenas um sacerdote comum, mas o sumo sacerdote. E ele falou: estou indo em missão, e é uma missão da parte de Deus, eu preciso da tua bênção, e eu preciso de um documento, de um papel, para que se eu encontrar algum seguidor do caminho, com C maiúsculo, algum seguidor de Jesus, eu possa levá-lo preso em nome do sumo sacerdote, em nome da nossa religião. Saulo estava sinceramente enganado. Ele achava que estava servindo a Deus, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, por isso foi até o sumo sacerdote pegar aquelas cartas, mas ele estava enganado. E acontece que ele saiu pela estrada fora, e diz a palavra de Deus que quando ele estava se aproximando de Damasco, quem sabe ele já conseguia ver Damasco ao longe, quem sabe ele estava um pouco cansado ali daquela viagem, mas viu Damasco ao longe e recuperou as suas forças e falou: já estou chegando em Damasco e lá eu vou cumprir a missão, e quem sabe quantos cristãos eu vou prender naquele lugar. E a palavra de Deus traz essa expressão: ele respirava ainda ameaças e morte. A impressão que dá é que cada vez que ele inspirava, ele queria matar um cristão. Cada vez que ele expirava, ele queria levar um crente preso. É o que a palavra de Deus nos mostra aqui. E ele já via Damasco ali ao fundo, ele estava ali com aquele grupo de homens acompanhando ele, mas subitamente, naquele horário em que o sol ainda estava muito claro, brilhou no céu uma luz ainda mais forte. E essa luz foi tão forte, que parecia material e o fez cair no chão. E ali, caído no chão, ele escutou uma voz chamando o nome dele: Saulo, Saulo. E quem sabe Saulo pensou assim: será que alguém me bateu? Será que naquela hora que eu vi aquela luz, na verdade foi o efeito da pancada e eu estou aqui caído no chão? E ele pergunta: quem é, Senhor? Será que tinha alguma árvore ali por perto e eu não vi aqueles que vieram e me atacaram? E aí Jesus responde para ele: eu sou Jesus, esse que você está perseguindo. E então ele dá as instruções para Saulo e fala: mas levanta, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Então ele entra na cidade e ali na casa de Ananias, a partir do versículo 10, ele vai recuperar a visão e ele vai entender a missão dele e o chamado que Deus tinha para a vida dele. Esse foi o caminho que para Saulo era a princípio o caminho para Damasco, mas para Deus era o caminho da mudança definitiva. E pode ser o nosso caminho, pode ser o caminho da nossa mudança definitiva, para não olhar mais atrás, para não estar bem num dia e na semana seguinte já estar mais fraco, mas pode ser o nosso caminho da mudança definitiva. A palavra de Deus nos traz, ali no versículo 1, mais uma vez, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos saber para entrar nesse caminho e para experimentar essa mudança definitiva é que nós somos perseguidores do Senhor Jesus. Nós somos Saulo. Nós mesmos. Mas pastor, acho que o senhor está trabalhando muito lá no campo missionário. Acho que o senhor está confundindo. Não, a gente não está num país muçulmano, a gente não está perseguindo a Jesus. Meus irmãos, nós somos Saulo. Nós somos perseguidores do Senhor Jesus e talvez a gente não saia para prender e matar cristãos fisicamente, materialmente, a gente não vai atrás deles, mas, meus irmãos, quando nós desobedecemos ao Senhor Jesus, quando nós pecamos,
quando nós procuramos colocar a nossa vontade acima da vontade do Senhor. O nosso orgulho, a nossa falta de paciência, a nossa falta de fé, a nossa desobediência, às vezes deliberada, intencional mesmo, ou às vezes por acaso, ou porque as condições e as situações ao redor nos pressionaram tanto que a gente acabou cedendo, nós também somos perseguidores de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 1, que as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Versículo 15, então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Ele produz a morte na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor. Não se engane, a gente não pode achar que falar assim, não, o meu pecado é meu, vai atingir só a mim. Negativo. Vai atingir os nossos irmãos, a nossa família, a nossa igreja, e dessa forma seremos perseguidores de Jesus, levando morte, porque era a mesma coisa que Saulo levava, levando morte à vida dos nossos irmãos. Quando a gente deixa de perdoar, quando a gente no nosso coração despreza o nosso irmão, quando a gente chama, como a palavra do Senhor fala, quando a gente chama no nosso coração nosso irmão de idiota, no fundo, a gente está matando ele no nosso coração e sendo perseguidor de Jesus. Quando a gente deixa de confiar no Senhor e a gente deixa o medo se tomar um vulto grande que paralisa a gente, a nossa fé parece que decai, a gente não tem força, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que perseguindo ao Senhor e falando, Deus, eu estou confiando mais em mim do que no Senhor. A sua morte lá na cruz foi jóia, mas não valeu tanto assim não, que se tivesse valido, a minha fé estaria mais forte. Precisamos reconhecer que nós somos perseguidores de Jesus. E talvez uma das marcas mais comuns na vida do ser humano seja o orgulho. Seja o orgulho. Quando Adão e Eva, no paraíso, eles desobedeceram a Deus e quiseram ser como Deus e comeram ali do fruto que lhes era proibido, eles falaram, olha, a gente quer ser conhecedor do bem e do mal. E essa herança foi passada de gerações em gerações, chegou até o nosso coração e até as nossas vidas. Talvez aqui na nossa cultura a gente consiga esconder isso de alguma forma. Mas no fundo, às vezes a nossa timidez, a nossa dita incapacidade ou as nossas desculpas, no fundo, é um orgulho de dizer assim, Deus, eu que sei o que é melhor para mim, o Senhor está falando para eu ir fazer, mas eu sei melhor do que o Senhor. É verdade, Deus. Eu sou melhor do que o Senhor, eu conheço bem o mal e eu sou orgulhoso. E, meus irmãos, o orgulho é uma coisa que permeia as nossas vidas. E é tão difícil lutar contra ele, porque ele está lá no fundo do nosso coração e é o que ele faz a gente fazer a nossa própria imagem e o nosso próprio ídolo. Em vez de a gente procurar se parecer com o nosso Criador, a gente procura se parecer com a gente mesmo e adorar a gente mesmo. Se não fosse assim, não seria tão difícil para a gente reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Na cultura indígena, isso parece ser mais forte. E às vezes a gente, como missionário, corre o risco de falar, não, é porque são os nossos irmãos indígenas que estão lá. Mas não, meus irmãos. Para ninguém é fácil procurar o outro, procurar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, e pedir perdão, e se humilhar e falar, me perdoa. É tão difícil assim porque o orgulho ele é forte no nosso coração. Na cultura indígena a gente vê isso mais forte ainda. Um dos valores ali muito claros ali que a gente pode ver sem grande dificuldade é a autonomia, que a gente chama na antropologia de autonomia, mas no final das contas a gente vê que no fundo é orgulho. É tão forte isso que um dos missionários amigos nossos presenciou uma cena há pouco tempo atrás, e a cena é que eles estavam numa comunidade e um pai tinha um filho de 3 anos de idade. E aí
aquele pai tem muitos filhos, já tem filho adulto, casado, e o filho mais velho estava saindo com a sua canoazinha ali da comunidade, e aí aquele menininho de 3 anos, que mal sabia falar ainda, falou: papai, eu quero ir com meu irmão, eu quero ir viajar com ele. Mas, meu filho, seu irmão vai demorar muito, não é rápido não, ele não vai ali e volta já já não, vai demorar muito, quem sabe vai passar muito tempo, meses fora. Não, eu quero ir assim mesmo, pai. E o pai deixou, e o menino foi, e passou 3, 4 meses, depois de muito tempo, voltou. Meus irmãos, quem de nós aqui teria coragem de fazer isso? Deixar um filho de 3 anos de idade? Para a gente isso é um escândalo. Meu Deus, como tem coragem de fazer isso? Mas na cosmovisão, no pensamento indígena, uma criança de 3 anos já pode decidir o que ela quer da vida dela. Confrontar alguém na cultura indígena é uma coisa muito difícil. E a pregação do Evangelho ela tem essa característica especial lá, porque não tem pregação se não houver confrontação do nosso pecado e da nossa culpa diante de Deus. E a gente vê ali as crianças fazendo o que querem, porque os pais não têm coragem de confrontar aquela criança, ou simplesmente porque assim, vai e cada um é dono da sua vida. Cada um faz o que quiser. Então, quando a gente chega e começa a pregar o Evangelho, uma das primeiras coisas, ou uma das coisas mais importantes, é a gente, com a graça de Deus e com a força e a sabedoria que o Espírito Santo nos dá, é ajudar a conduzir a pessoa a falar assim: olha, a gente não pode ser orgulhoso. A gente não pode continuar achando que nós somos donos da nossa própria vida. E a palavra Senhor, dono, na região tem um peso ainda maior. E é bonito ver quando o indígena se converte e ele fala assim: não, Jesus é meu Senhor, Ele é meu dono, é Ele quem manda em mim agora. Não sou eu mais que quero fazer a minha vontade. Ele que tem que fazer, eu tenho que fazer a vontade dele daqui para frente. Meus irmãos, é um desafio para os indígenas e é um desafio para todos nós. Para todos nós. Quebrar o nosso orgulho, colocar diante do Senhor e falar: Deus, eu sei que quando eu deixo o meu orgulho, a minha vontade, o meu eu, se levantar e coloco o Senhor de lado, eu estou sendo perseguidor de Jesus, tal qual Saulo era. O caminho da mudança definitiva, ele começa por tomarmos consciência, nos lembrarmos de que nós somos perseguidores de Jesus. Mas não para por aí. A palavra de Deus segue dizendo, então, a partir do versículo número 3, diz assim: seguindo ele, Saulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz. Caindo por terra, ouviu uma voz. Subitamente uma luz do céu veio e brilhou e ele caiu por terra. Meus irmãos, em primeiro lugar, o caminho da mudança definitiva passa por reconhecer que somos perseguidores de Jesus. Em segundo lugar, precisamos lembrar que Deus, Ele muda os nossos planos para pior, para fazer o melhor dele nas nossas vidas. Você escutou certo. Deus muda os nossos planos para pior, para fazer o melhor dele nas nossas vidas. Saulo achava que estava servindo ao Senhor Jesus. Saulo tinha firme no coração dele que estava servindo a Deus, não ao Senhor Jesus, mas a Deus. E para ele estava fazendo a coisa certa, mas subitamente, de repente, quando ele não esperava, veio uma luz do céu que o jogou no chão e que o deixou cego. Deus, ele faz com que os nossos planos sejam mudados para pior às vezes. Pior, para nos atrair para a presença dele, para trazer o melhor para a nossa vida, para a glória dele. Meus irmãos, que pregação antipática, que mensagem de um evangelho que desafia a gente a falar: Senhor, eu confio no Senhor, ainda que o pior venha sobre mim. A gente conhece bem a história de Jó, que foi visto como um homem justo, como um homem que orava a Deus, não só por ele, mas pelos filhos dele, mas Deus permitiu que as coisas fossem de mal a pior, para que Jó
tendo perdido tudo, mas não a sua fé e a sua confiança em Deus, pudesse passar a conhecê-lo de uma forma como ele não conhecia antes. Deus muda os planos da gente. Deus, ele, não poucas vezes na palavra de Deus, ele pega uma pessoa que está indo num caminho e fala assim, eu não quero mais que você vá por aí e eu vou mudar esses planos que você fez. Para começar, meus irmãos, quando Deus muda os planos da gente, a gente já fica chateado, né? Mesmo que seja para melhor, seja diferente, o impulso natural inicial da gente fala, mas Deus, eu não tinha previsto isso, eu não tinha me preparado, eu não tinha me planejado para isso. E Deus vai e muda. Meus irmãos, campo missionário, em São Gabriel da Cachoeira, no contexto indígena, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender é que a gente precisa ser flexível. A gente precisa saber que a gente vai planejar e que, se Deus quiser, realmente, se Deus quiser, vai dar certo. Se não, pode chover no dia, se não, pode ser que falte gasolina, se não, pode ser que aquela pessoa da região que você combinou e achava que estava tudo certo, não apareceu e os nossos planos são mudados. E aquele missionário que demora mais a entender isso, que os planos são mudados de repente, sofrem muito, sofrem mais. Todos nós acabamos sofrendo com isso porque a gente tem planejamentos aqui na nossa cultura e a gente planeja, a gente vai ter o jantar do Dia dos Namorados e o cardápio vai ser esse, e vamos ter tantas pessoas e o valor vai ser esse, e se alguma coisa não dá certo, a gente tem que dar uma boa flexibilizada e nem sempre é fácil para a gente. Meus irmãos, quando muda o plano já é complicado, agora quando muda para pior, quando a gente está planejando, quando a gente está se preparando para ter sucesso, para engravidar, para passar numa prova, para fazer uma coisa tão legal e de repente, em vez do sucesso, vem o fracasso. Naquele momento a gente pensa, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas muitas vezes, Deus permite e promove que as coisas piorem para que a gente possa confiar mais nele. Meus irmãos, é justamente nesse momento que a gente precisa provar a nossa fé. É nesse momento que Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais e amadurecer. Porque a gente sabe, meus irmãos, quando está tudo bem, quando tem dinheiro no bolso, saúde na família, a despensa está cheia, não falta alimento, é fácil. Agora, quando as coisas começam a aparecer que a gente não previa, e às vezes Deus promove isso, para que a gente confie mais nele e fala, meu filho, eu quero que você confie em mim, qualquer que seja a situação. E assim foi com Saulo, assim foi com Jó, e assim foi comigo e com Marcele, quando a gente chegou na aldeia, depois de algum tempo lá se preparando, a igreja enviou, já havíamos feito o curso de missiologia, de linguística, de antropologia. Estávamos lá na aldeia e depois de 3 anos, então, chega a FUNAI e um documento e nos expulsa. A gente pensa, Senhor, será mesmo que eu entendi direito a tua vontade? E na nossa avaliação inicial, as portas fechadas haviam sido fechadas pela FUNAI. Mas Deus permitiu. Deus usou a gente, nos deu graça de ter crescimento lá, o tempo que a gente ficou lá. Mas Deus fechou as portas e os planos da gente era permanecer mais tempo, mas Deus não quis para a gente naquele momento, parecia ser para pior. Mas depois a gente entendeu. Não foi rápido, não. Só algum tempinho que a gente entendeu que Deus tem feito coisas maiores, mais amplas e mais profundas na nossa vida. Para que a gente chegue mais perto dele. Eu me lembro que uma das vezes, o Carlos já contou aqui essa história do Samuel, que falou que era diferente. Os irmãos acho que já conhecem essa história. E Samuel estava lá na escolinha, e lá na aldeia, a gente morava na aldeia, e ele teve alguma dificuldade para se adaptar ali com as crianças. E no começo do ano, a gente mandou ele, Samuel tinha
4 aninhos ali mais ou menos, e a aldeia não era grande, mas dava uma caminhadazinha ali de uns 10 minutos até a gente chegar na escola da nossa casa, até a escola. E Samuel estudava à tarde, a gente levava ele na escola ali, volta de 1h da tarde, e ficava um pouquinho ali, dava a hora de entrar, ele entrava, e joia, a gente voltava para casa. E acontece que teve um dia ali, logo no começo do ano, que daqui a pouco, umas 3 horas da tarde, assim, o sol bem quente, vem aquele menininho branquinho no meio da aldeia, rosto vermelhinho assim de sol, caderninho embaixo do braço, meio desmontando ali. Aí ele chega para a gente, dos altos dos seus 4 anos de idade, e fala: papai, eu acho que eu não dou para esse negócio de escola, não. Eu acho que esse negócio não é para mim, não. E ele estava tentando expressar que não era a escola em si, era a adaptação e tal. E, meus irmãos, aqueles dias foram muito difíceis para mim e para a Marcele. A gente imaginava que poderia ser difícil, a gente tinha pensado em dar aula para o Samuel lá, e a gente não tinha planejado aquilo. A gente não tinha colocado na nossa agenda, nosso filho vai ser rejeitado ali, vai ter dificuldade para se adaptar, e foi duro, foi muito difícil aqueles dias ali para a gente. E aqui, meus irmãos, a gente passa por essas dificuldades na escola e tal, liga para um amigo, liga para uma amiga, conversa com o pastor, os irmãos encorajam. A gente só tinha eu, Marcele e Deus ali. Foram dias difíceis, aquela adaptaçãozinha inicial, sofridos. Parece que estou vendo Samuel voltando ali, sozinho. Ai, meu Deus, e agora? Mas o tempo passou, Samuel se adaptou, ficou bem, e Deus, que permite, muda às vezes os planos para pior, Ele tem um bom final, porque Ele não terminou a obra dele nas nossas vidas. Mas às vezes na obra, na restauração da obra, a gente precisa ser descascado, a gente precisa tirar algumas coisas, e a gente fica assim: Deus, está piorando, está doendo, estou sofrendo, é isso que o Senhor quer para mim mesmo? Deus fala: confia, filho, confia que vai dar certo. Hoje, graças a Deus, Samuel tem muita saudade da aldeia. Ele ficou tão triste com a FUNAI quando saiu. Eu não gosto dessa FUNAI, tirou a gente de lá e tal. Até hoje ele fala: os meus melhores amigos estão lá. Ele ficou lá de 3 até os 5 para 6 anos. E as lembranças que ele tem da infância, a primeira infância que ele lembra, é da aldeia, da liberdade, do banho no rio, de brincar com os amiguinhos lá. E a gente saiu, os planos mudaram, mas Deus continua soberano. O que na tua vida tem mudado para pior? Tem aparecido uma dificuldade que parece que a gente não consegue vencer, e que em vez de a gente confiar mais em Deus, a gente tem se desesperado. Examina o teu coração aí, dá uma olhadinha nele. Tem alguma coisa que a gente queria que fosse melhor? Aquele marido que não se converte, parece que só piora, aquele filho que não volta, continua confiando em Deus. Ele tem um plano. Quem sabe, se Deus não mudou ainda a situação, quem sabe é porque Deus quer mudar o teu coração, em nome de Jesus. E, meus irmãos, para a gente concluir, a palavra do Senhor ainda nos diz ali no versículo 5, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus irmãos, o caminho da mudança definitiva nas nossas vidas passa, em primeiro lugar, em reconhecermos que nós somos perseguidores de Jesus. Em segundo lugar, que Deus, algumas vezes, muda os nossos planos para pior, para fazer o melhor dele na nossa vida. Assim aconteceu com Saulo. E em terceiro lugar, para que o caminho da mudança definitiva aconteça de fato, de verdade, precisamos lembrar que o plano de Deus é que possamos conhecer mais a Ele. O plano que Deus tem para a gente, no final das contas, não é que a gente seja um bom membro de igreja, um bom dizimista, uma pessoa que frequenta com regularidade a casa do Senhor, mas no final das contas, o que Deus tem para a gente, o plano dele, é que a gente possa conhecer ao Senhor Jesus e amá-lo a cada dia mais e mais. Mas pastor,
a gente já conhece Jesus. Pastor, a gente já sabe ensinar sobre Jesus. Eu sei, eu também conheço. Mas Ele quer que a gente tenha um relacionamento, uma proximidade tão grande, tão profunda e cada vez maior, de confiança nele, que a gente possa falar, como falou Jó, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Ele não é apenas Deus, mas é o meu Deus que fecha comigo e eu fecho com Ele. Eu confio nele, as coisas estão indo bem, vamos nessa, eu estou junto. Não estão indo tão bem, Senhor, continuo confiando no Senhor. Eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Há algum tempo, uns 15 dias atrás, um missionário amigo nosso estava voltando de uma viagem, o pastor Marcelo, e no meio do caminho, já estava chegando, acabou a gasolina dele, ele precisou ligar para a gente na cidade para pedir resgate. E a gente ali, domingo à tarde, corremos para lá e para cá, conseguimos gasolina, outra voadeira, outro barco ali, canoa de alumínio, para buscá-lo. E quem foi buscar aquele pastor Marcelo, foi o missionário Lindelvan, missionário indígena do projeto Amaragé, que trabalha lá com a gente. E o pai do Lindelvan, o Lindelvan é lá da cidade, a família dele é lá de São Gabriel da Cachoeira, e nós estávamos ali, eu e o missionário Carlos, que é missionário de logística, preparamos a viagem ali rapidamente, colocamos o motor na água, a voadeira com motor e gasolina, e Lindelvan embarcou, e quem era o prático, o piloto da voadeira, era o pai do Lindelvan. E aí eles saíram e subiram o rio para ir buscar o pastor Marcelo. Eu fiquei na beira com o missionário Carlos e olhei ali para aquela cena e falei, Carlos, eu e você nunca vamos ter essa sensação que Lindelvan tem. Seu pai já faleceu, Carlos, o meu pai também já faleceu. A gente nunca vai saber, humanamente falando, o que é falar assim, eu posso confiar, não preciso ter medo não, porque quem está pilotando lá atrás é o meu pai. E já passamos em tantas aventuras, dificuldades, chuvas, tempestades, ondas, naufrágios, mas é o meu pai que está comigo, não preciso temer. Meus irmãos, e quanto mais a gente caminha com o Senhor, mais a gente pode experimentar, porque no final das contas, o que vai sobrar no último dia é o quanto a gente amou o Senhor, quanto a gente o obedeceu, quanto a gente o conheceu. E Saulo, que era aquele que achava que conhecia Deus, agora tinha ouvido uma voz e ele perguntou, quem é? Eu não sei quem é que está aqui, quem me bateu, quem fez isso, quem mandou essa luz, eu não sei. Quem é? E Jesus fala, sou eu, Jesus. E o que Jesus quer no final das contas é que a gente conheça ainda mais Ele e o ame ainda mais. Meus irmãos, quando eu estava no período que a gente morava na aldeia, eu tive malária uma vez. E malária é uma doença que judia muito da gente. É uma doença muito prevalente lá. E ela dá febre, dá dor de cabeça e dá fraqueza. E senti um mal-estar grande ali quando estava com malária. Comecei a tomar um medicamento. E são 7 dias de tratamento. E eu me lembro que os dias que eu estava fazendo o tratamento, a gente tem a impressão de que a gente tem força, mas a gente não tem. Acabou o gás ali do fogão, eu precisava trocar a botija de gás. Não, Marcelo, pode deixar, dou conta. Rapaz, que botijão de gás pesado. Ai, fraqueza. Aí, naquele momento, a gente se sente assim tão vulnerável, sabe? Lá na aldeia, 6 horas de viagem da cidade. E aí vem no coração aquela pergunta, Deus, eu estou aqui servindo ao Senhor, estou aqui para te obedecer, e eu estou aqui para fazer a tua obra, para levar as tuas boas novas. E eu me lembro que Deus falou muito claramente comigo, voltei para a cama, deitei lá, porque pouquinha força, a bateria que estava já apitando, já acabou, e aí voltei para a cama e Deus falou muito assim no meu coração, meu filho, eu te trouxe aqui em primeiro e mais importante lugar, não foi para você me servir,
foi para você me conhecer mais ainda. Saber que você pode depender de mim, pode confiar em mim, eu cuido de você, onde quer que você esteja. Esse é o convite e o desafio do Senhor Jesus para as nossas vidas nessa noite. É possível uma mudança e uma mudança definitiva. Não precisamos ficar rindo e voltando. Mas se isso cair no nosso coração mesmo, se essa palavra estiver firme na nossa alma, na nossa mente, que no final das contas o que o Senhor Jesus quer, que a gente o ame, e assim a gente naturalmente obedeça, a gente pode experimentar essa mudança definitiva e ter um upgrade no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esses irmãos, esses aqui, Pai, esses homens e essas mulheres que o Senhor trouxe nessa noite para ouvir a Tua palavra. Deus amado, eu louvo o Senhor pelo privilégio que o Senhor me dá de compartilhar com eles, mas eu sei, Pai, eu tenho plena consciência que com muita dificuldade eu consigo falar aos ouvidos deles, Pai. Ao coração é só o Senhor quem fala, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que nos dê graça, Pai, para que essa palavra aqui, esse caminho da mudança definitiva, possa cair como semente que vai dar frutos no nosso coração e vai mudar o nosso jeito de viver. No final das contas, o que o Senhor quer é que a gente conheça, não só de ouvir falar, mas de viver e de dizer que esse é o meu Deus, o meu Senhor. Pai amado, fortalece aqueles que estão fracos na fé. Fortalece aqueles que têm passado por lutas, provações, dificuldades, aqueles que parece que os planos pioraram e a gente pergunta por que, Senhor, ajuda a gente em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai, nas áreas que a gente tem perseguido ao Senhor, não tem confiado em Ti, tem deixado que o orgulho, a vaidade, ela se tome proporções maiores na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor derrame a Tua graça e nos ajude a trilhar esse caminho da mudança e ter essa mudança tão profunda, graciosa, maravilhosa, que possamos experimentar a vocação do Senhor, assim como Saulo experimentou e foi profunda e grandemente usada pelo Senhor. Abençoe essa igreja, os desafios que eles têm pela frente, na sucessão pastoral, nos novos caminhos e no novo tempo que o Senhor tem para essa igreja. Que o Senhor os abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que seja cada dia mais e mais uma igreja conhecida por amar e conhecer ao Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.